Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Calor abençoado aí, irmãos. Calor está de deixar qualquer ser humano são, sem consciência, né? Misericórdia. Mas eu louvo a Deus que em meio ao calor, em meio a tudo, estamos aqui adorando a Deus, buscando a presença do Senhor, né? Porque tem um lugar que é mais quente do que aqui, e que não foi feito para os servos do Senhor. Passamos por essas portas com o culto de hoje, todo mundo falando sobre perdão, né? Todo mundo falando sobre perdão, mas tem um lugar reservado, infelizmente, para quem não gosta de perdoar. Infelizmente, existe um lugar reservado para quem não gosta de liberar perdão. Mas eu tenho certeza que não é para nenhum de nós que estamos aqui. Eu estava parece comigo, eu ia tocar a guitarra, por favor. Igual o seu, né, gente? Olha só. Até o cabelo. O meu cabelo também é assim também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não entendi por quê. Quem está me ouvindo, que agora é eu não entendi por quê. Quando eu ajoelhei para começar a orar, eu não quero terminar de falar o que eu vou falar se eu estiver falando mentira. Quando eu fechei os meus olhos para orar, quem aqui já pescou quando era mais novo, em beirada de valão? Quem aqui já viu uma cobra chamada surucucu? Brava demais. Ela fica em pé igual uma nádia. Deus que me perdoe. Brava demais, ela não corre, ela fica parada e voa em cima. Diante da minha salvação, quando eu botei meu joelho no chão ali, na frente da igreja, aleluia, eu via como uma cobra imensa, ela aparecia, ela vinha enchendo de lá para cá e parava na frente da igreja e se levantava e ficava olhando para dentro da igreja. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa visão que Deus me deu? Que essa cobra, ela tinha algo diferente nela. Ela tinha um montão de pontos brilhantes sobre ela. Essa cobra, ela tinha um montão de pontos brilhantes sobre a escama dela. E sobre a escama dessa cobra, pastora, tinha nome de pessoas que estavam aqui dentro da igreja. E Deus falava comigo assim: meu filho, abre o seu entendimento espiritual, abre a sua visão espiritual. E eu falei assim: por que o senhor está me mostrando essa cobra? E Deus falava para mim assim: olha, o diabo tem cegado o entendimento de pessoas aqui dentro da igreja. Aleluia! E eu falei: pastor, Deus, por quê? E Deus falava assim: no achismo. A pessoa acha que uma não gosta dela. A pessoa acha que uma está falando dela. A pessoa acha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ninguém dá valor pelo que ela faz. E o diabo tem se aproveitado disso dentro da igreja. Glória a Deus! Aleluia! Mas quando começaram a pedir perdão aqui na frente, os nomes que estavam sobre a escama foi caindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma luz muito brilhante, irmãos, desceu sobre essa cobra e ela subiu na frente da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei da forma que você saiu de dentro da tua casa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: passa por essas portas com coração e sinceridade na presença do Senhor. Faça e pratique o que vocês estão fazendo aqui na noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Não só vale, pratique o perdão também, louvado seja o nome. Não só vale, pratique também, louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu uma situação semana passada que o diabo cegou o meu entendimento somente por uma situação tão pequena, mas tão pequena que o diabo cegou o meu entendimento. E eu não tenho vergonha de poder falar isso, filho. O diabo cegou o meu entendimento. E se Deus não tem servos dele dentro da igreja, que não tem medo de falar a verdade, independente que seja para o pastor, eu estava com entendimento, Fabrício cego, Fabrício até hoje. Mas sabe o que eu fiz? Deus me perdoa, Senhor. Me perdoa. O diabo cegou o meu entendimento. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão minúscula, louvado seja o nome do seu diabo, cegou o meu entendimento de tal maneira que eu mesmo me deixei me levar por tanta coisa que eu falei, Jesus, esse não é eu não, Jesus, calma aí. Deixa eu botar o meu pé no chão. Eu não posso me deixar me levar por tão pouca coisa. E hoje, Deus aqui, sentado aqui, Deus me revelou dentro da igreja. Aleluia! O diabo tem cegado o entendimento da igreja, irmãos. E tentado virar as costas de um para o outro, de outro para um, louvado seja o nome do Senhor. A, B, C, D, letras. 1, 2, 3 é números. Mas as pessoas que aqui estão, louvado seja o nome do Senhor, são servos do Senhor. E deixa eu falar um negócio para você. Você não vai perder a sua salvação não é por causa de A e B e C, não. Você não pode perder a salvação por causa de ninguém. Mas todo aquele que está aqui do teu lado é teu irmão, é tua irmã, é servo do Senhor, louvado seja Deus. Servo e serva do Senhor. Eu tenho uma parada, eu falei, Deus, não pode, você cobra essa, que serpente é essa? E essa serpente, ela tem minado a igreja dias e dias e dias de louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só, Deus ele é tão perfeito que o que aconteceu aqui hoje é o que vem acontecendo todos os cultos. E eu parado, eu falei, Senhor, eu não vou perguntar ao Senhor por quê, porque a obra, o momento é o Senhor que faz, é o Senhor que fala. Quando Paulo diz em Pedro que a palavra ela tem que ser pregada por amor, por contenda, por discórdia, por inimizade, mas tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, independente de quem seja. Eu olho quando eu falo, e quando o irmão fala, as pessoas ouvem, eu olho e falo com Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. A palavra chegou até o coração dele. A palavra chegou até o coração dela, sabe por quê? Não é só eu que sou usado por Deus aqui na frente, não. Deus usa essas meninas aqui através do louvor. Deus usa as crianças através da oração. É só dar lugar. E eu vi Deus usando a cada um aqui na simplicidade na noite de hoje. A cada um na simplicidade na noite de hoje. Parece que Satanás me mastigou, me moeu e me jogou fora. Estou todo doído. Estou andando numa fraqueza que só o sangue do Cordeiro. Só Jesus na minha vida. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu chego dentro da igreja hoje e tenho uma surpresa dessa. Glória a Deus. Olha para você hoje. Olha para você hoje. A virada de ano aqui de quarta para quinta, né? Então não é mais 366. É 363 dias que você já viveu em 2025. Será que você vai viver 2026 a mesma coisa que você viveu em 2025? Aleluia! Será que 2026 não foi um aprendizado para você? Não estou falando que você é perfeito e você não vai errar, tá? Aí você vai se deixar o luxo de cair na mesma armadilha do seu coração, que muitas das vezes nosso coração é enganoso. É a Bíblia que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Aleluia! O que sai dos seus lábios é o que você enche o seu coração. Aí sai dos seus lábios. Eu vi uma parábola do apóstolo Paulo tão
secreto na internet. E ele falava para um dos seus discípulos: já navegou na imensidão do oceano? E o discípulo dizia assim: evangelista, sim, já. Ele foi e fez uma comparação dizendo assim: o oceano e a sua vida são semelhantes. Se você levar as mãos sobre o oceano e pegar aquela água com as mãos abertas, ela escorre sobre as tuas mãos até secar. Assim é a vida do homem. Mas se você se encher da presença de Deus, se você pegar a presença de Deus nas tuas mãos, ela não corre para lado nenhum. Glória a Deus. Ele falava: se você se encher da presença do Altíssimo, ela não tem como escorrer para lugar nenhum. Deus falava comigo assim: muitas pessoas não creem em Jesus no Primeiro Testamento. Mas se você olhar para a Bíblia no Primeiro Testamento, que é Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou para o homem assim: olha, tudo que tem no Éden, você pode se alimentar, só não se alimente da árvore que está plantada no meio. Aí no Segundo Testamento, você vai olhar Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A árvore que estava no meio do jardim estava simbolizando o próprio Jesus, porque ele comia da árvore que estava no meio do jardim, e ali ele tinha a vida eterna, meu evangelista. Quando ele se enchia da árvore que estava no meio do jardim, que não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha a vida eterna. Mas quando ele comeu da árvore, ele se encheu, porque não era para se encher. 2026, nós temos que ser 10 vezes melhor do que nós vamos em 2025. Eu não posso cair na mesma armadilha. O diabo não pode. Presta atenção em uma coisa: diabo não pode. Diabo não Fabrício. Satanás chega para Adão e Eva e diz assim: Alexa, come daquela árvore que Deus disse que não era para comer. Se fosse bom, ele mesmo comia. Por que ele não comeu? Tem alimento que não é para eu e você se alimentar, não, rapaz. Tem alimento que parece ser bom, que parece ser legal, mas Deus está falando assim: ó, não vai te encher, não vai te alimentar, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fruto estava lá, não era para comer, porque Deus disse que não era para comer. Glória a Deus. Agora tem pregação, Diário Antônio, que fala tudo que eu e você queremos escutar, mas não te confronta momento nenhum, rapaz. E é pregação. Tem pastores que concordam com tudo de errado que você faz. E é pastores. Tem irmão que está sempre quebrando e não tem coragem de falar: para, rapaz. Só está contra o pastor, filho. Tem irmão que não tem coragem de falar a verdade para você. Mas é irmão. Ei, olha para mim aqui. Qual foi o momento na Bíblia que você viu Jesus repreendendo Judas? Mas Jesus repreendeu Pedro. Se Jesus está te repreendendo, é porque você está errado, rapaz. É porque você está errada. É porque nós estamos errados. Preste atenção. A Bíblia diz em Provérbios que Jesus só repreende aquele que ele ama. Então toda bruma na noite de hoje, para de olhar para o que não é para olhar. Louvado seja o nome do Senhor. Para de dar ouvido que não é para dar ouvido. Para de ter entendimento que não é para entender. E começa a olhar para a cruz. Começa a olhar para a palavra. Começa a olhar
Eu vou perdoar porque eu tenho que ser perdoado. Eu vou perdoar porque eu tenho que ir para o céu. Eu vou perdoar porque está na Bíblia. Eu vou perdoar porque Jesus me perdoou primeiro. Eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou. Glória a Deus. E Satanás está tão esperto dentro da igreja, Tiago vai animar. Que se eu pisarmos no pé sem querer, já era. Você nunca errou comigo, mas se você pisar no meu pé sem querer, você já não presta para mais nada. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Olha para quem está do seu lado e para a gente encerrar nessa noite de hoje. Fala para ele assim, ó. Jesus não estava preocupado com o teu pecado, fala para ele. Jesus estava preocupado em você perder a sua salvação, fala para ele. Mas ele se entregou na cruz do Calvário por mim, por você, fala para ele. E nós vamos juntos entrar de mão dada no reino de Deus, fala para ele. Nós vamos juntos entrar de mão dada no reino de Deus, fala para ele. O perdão já foi liberado lá em cima. O perdão já foi liberado lá em cima, lá em cima. O perdão já desceu do céu. O perdão já desceu do céu. Joga as condenas por terra. Joga a inimizade por terra. Joga a cara feia por terra. Joga a briga por terra. Joga a infantilidade por terra. Vamos meu novo, vamos meu novo, vamos meu novo. Vamos meu novo, vamos meu novo. Vamos meu novo, vamos meu novo. É o nome de Deus, é o nome de Deus, é o nome de Deus. É o nome de Deus, é o nome de Deus, é o nome de Deus. É só para quem é regenerado, é só para quem é regenerado. É só para quem é regenerado, é só para quem é regenerado. A serpente manda você ficar com raiva, mas o Espírito Santo de Deus manda perdoa. A serpente manda, para de falar. O Espírito Santo diz, abraça ele, abraça ela. Dá com ele, dá com ela. Vai com ele até o final, vai com ele, vai com ela. Vai com ele, vai com ela, vai com ele, vai com ela. Vai com ele, vai com ela. Você baixinho, baixinho, baixinho. Tem escama caindo por terra hoje, irmãos. Tem escama caindo por terra hoje. Tem escama caindo por terra hoje. É isso que vale a pena ser pastor. Você pode não querer entender o que eu estou falando, mas ele entende. E Deus usa ele para você. Você pode não querer entender o que a missionária está falando, mas a missionária entende. E através dela ela alcança. É Paulo plantando, Apolo regando. E Deus dando crescimento. É Paulo plantando. A palavra vai se cumprir. A palavra está se cumprindo. 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 A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra está se cumprindo. Quando a serpente chegar até você e te convidar a fazer parte do evangelho dela, fala para a serpente assim: tem uma cruz que está vazia, tem uma cruz que está vazia, e eu faço parte dessa cruz. Eu não estou lá, mas foi por mim que ele se entregou. A minha está nas minhas costas. Eu vou seguir a cruz, eu vou seguir a cruz. Eu vou com a minha cruz até o final. Às vezes nós ficamos tentando entender muita coisa, mas não é para entender muita coisa, é para viver muita coisa. Não é para entender muita coisa, para viver as coisas que Deus tem para a nossa vida. E o Evangelho de Deus é dessa maneira, irmãos. O diabo ele entra no nosso meio. Pastor, mas nós estamos orando, estamos em plena vigilância. Satanás entrou no reino de Deus, onde só tinha santidade. E ali ele pregou o Evangelho dele da mentira. E lá ele jogou por terra uma terça parte dos anjos de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que
os servos do Senhor apareceram diante dele, e no meio dos anjos ali também estava Satanás. Preste atenção, Satanás ele vai estar sempre à volta, mas só dá ouvido ao diabo aquele louvado seja o nome do Senhor. Que quiser dar ouvido, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é verdadeira, ela é limpa, não tem transparência, não tem sujeira, não tem dúvida, não tem mácula. Louvo a Deus pela tua vida hoje. Louvo a Deus pela sua casa hoje. 2026 está vindo aí. Não deixa 2026 passar, igual passou 2025, não. Pastor, mas como é que vai ser 2026? Vem terça-feira para a igreja no culto. No culto não, na reunião, terça-feira. Terça-feira. E você vai saber como é que vai ser 2026 dentro da igreja. Louvado seja Deus. Ei, 2026 está mais perto da volta de Jesus do que 2025. Quem quiser fazer parte da igreja, vai caminhar como a igreja. Não, o pastor vai caminhar como a igreja caminha. Quem não quiser, não tem problema, louvado seja o nome do Senhor, caminha da forma que você quiser, mas a igreja ela tem parâmetros, ela tem norma, ela tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma base, que é Jesus. Ainda sentado, fecha os teus olhos em nome de Jesus, todo mundo sentado, só os obreiros que não, só os porteiros que não, uns de mesmo aqui. Fecha os teus olhos. Feche os olhos, em nome de Jesus. O Senhor pôs sobre a minha vida uma responsabilidade. Jesus, para ensinar, para corrigir, para guiar, Espírito Santo de Deus. E eu te peço nessa noite, como sacerdote da tua casa, toma nas tuas mãos a cada ovelha desse aprisco, Senhor, a cada ovelha, Senhor, que pertence a essa igreja, esse ministério, Deus querido e Deus amado. Jesus, eu sei que o adversário por dias ele vem tentando não só saquear, meu Pai, do altar, Senhor, mas sim também as ovelhas desse aprisco, ó Deus querido e Deus amado. Mas eu, ó Deus querido e Deus amado, com a autoridade que o Senhor pôs sobre a minha vida, eu te apresento a tua igreja, eu te apresento o teu povo nessa noite, Pai, e peço ao Senhor, ó Deus querido e Deus amado, toma nas tuas mãos cada um que aqui está nessa noite. Aquele que não pôde vir também, ó Deus querido e Deus amado. Aquele, ó Deus querido e Deus santo, que queria vir, Senhor, mas de alguma forma Satanás, ó Deus querido e Deus santo, cegou o entendimento dele e ele não conseguiu chegar, ó Deus querido e Deus amado, até a tua casa. Jesus, outrora, Pai, eu estava perdido, Senhor, e o Senhor me segurou pelas tuas mãos e me pôs sentado, ó Deus querido e Deus amado, sobre uma rocha, Senhor, e firmou os meus pés, Pai. Então eu peço ao Senhor nessa noite, toma esse altar nas tuas mãos, mas não toma só o altar, não, toma toda a igreja nas tuas mãos, Senhor. Jesus, que possamos hoje sair daqui diferente, ó Pai querido e Pai amado. Eu te peço nessa noite, Pai querido e Pai santo, vá de encontro, ó Pai querido e Pai amado, a todas as nossas dificuldades, Senhor, me quebra, Pai, todas as barreiras do adversário, unge a nossa cabeça, Deus querido e Deus santo, aonde o teu óleo, ele venha a ser derramado, ó Pai querido e Pai eterno, e que nenhum mal, Senhor, nenhum mal da parte do inimigo, Deus, louvado seja o teu nome, venha nos alcançar, Pai, não impute a sua correção, quando nós estivermos errados, Pai, não impute o seu agir em nossas vidas, Pai, quando cometemos erros diante do Senhor, Pai,
Assim como o Senhor nos deixou escrito que o teu cajado e a tua vara venham nos consolar, Senhor, e que nós sejamos uma eterna ovelha na tua presença. Toma os nossos familiares nas tuas mãos. Toma os nossos familiares nas tuas mãos, Jesus. E quebra toda barreira, e quebra toda fúria. Repreende o levante do adversário, segurando nas nossas mãos e não permitindo que tropeçamos, Senhor, em nossos próprios pés, nas nossas próprias passadas, Senhor. Jesus, não permita que venhamos retroceder, Senhor. Jesus, que Satanás, meu Pai, ele não tem tirado o crente de dentro da igreja, mas tem impedido o crente de receber do Senhor, ou se ligar com o Senhor dentro da igreja e sair de dentro da igreja da mesma maneira que entrou. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Toma os nossos familiares nas tuas mãos. Toma os obreiros nas tuas mãos. Desfaz toda a vontade humana nessa noite. E que venha operar. Que venha operar. Que venha operar a tua vontade no nosso meio. No nome do Senhor Jesus. Jesus tem uma aliança, tem uma aliança que foi posta dentro do cemitério, Jesus. Jesus, e essa aliança foi cerrada no meio, Senhor da glória. Jesus, e essa aliança, Pai, ela tem 2 nomes, Senhor. E ela está posta dentro de um caixão, e um caixão pequeno. Deus, arranca essa obra de bruxaria de lá, renova essa aliança. Aleluia! No nome do Senhor Jesus. Todo empecilho sobre esse altar seja quebrado na noite de hoje. Deus, eu vi a água limpa descendo desse altar, Senhor, e lavando toda a igreja general de Deus. Lavando, Deus, toda a igreja, Senhor. Muito obrigado pela tua resposta na noite de hoje. Eu não vim buscar riqueza, eu não vim buscar dinheiro, eu não vim buscar entendimento humano, eu vim fazer a sua vontade, Pai. Então que opere a sua vontade na noite de hoje, Jesus, e que desse altar pessoas possam ser libertas, que desse altar possa sair cura, que desse altar o adversário venha ser envergonhado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu e você temos o direito da palavra não. Qual é o bordão dessa igreja? Qual é o bordão que eu ensino todo mundo aqui? Todo mundo? Irmãos, encerrarmos sem vergonha nenhuma de reconhecer os nossos erros, sem vergonha nenhuma de pedir perdão. Vou encerrar agora. Preste atenção. No livro de Reis, existia um homem por nome de Naamã. E esse homem saqueou Israel, Judá. E ele levou cativo para a sua casa uma menina. E essa menina servia ao Deus que você serve nos dias de hoje. E ela também conhecia os profetas que existiam, presta atenção. Ela conhecia os profetas que existiam dentro de Judá também. E ela disse assim para a esposa de Naamã:
se o meu Senhor conhecesse o profeta que ia lá em Judá, ele seria curado dessa lepra. Quem lembra que Jesus lá no livro de Mateus disse que o profeta não tem honra dentro da sua pátria, porque as pessoas estão procurando pessoas de nome, não estão procurando quem usa essas pessoas. Naamã, ele deu ouvido a uma menina, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que servia, estava longe da sua pátria, mas servia o Deus vivo de Israel. Naamã deu ouvido àquela menina e foi procurar o profeta lá dentro. Tem muitas pessoas hoje que não dão ouvido ao pastor de dentro da tua igreja, da tua casa, para dar ouvido quem está lá fora, que está mergulhando no lamaçal do pecado, que está sujo e que nunca vai alcançar a verdade, nunca vai alcançar a salvação. Sabe por quê, irmãos? Nome é uma coisa e salvação é outra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aquela menina não tinha nome, mas tinha Jesus. Ela servia a Jesus. E tem pessoas que têm muita mídia, tem pessoas que têm muito conhecimento, tem pessoas que têm mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, mas não tem um pouquinho de presença de Deus na vida dela, porque tudo que vai dizer, tudo que vai falar, fala de si mesmo, não fala nada que a Bíblia ensina, fala tudo de si mesmo. Olha, eu acho, eu acredito, eu não acho nada, eu não acredito nada. Se está na Bíblia, eu sirvo. Se não está na Bíblia, eu não sirvo. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está na Bíblia, eu não vou acreditar. E assim, existe um rebanho que está indo para o inferno, só por falta de querer entendimento. Eu estava olhando esses dias, o Alex, desliga aí, por favor, vou falar os nomes aqui.